Boa noite, pessoal. 28 de fevereiro de 2023, aula 3, parte 2. Nossa última parte dessa nossa aula da matéria Teologia do Novo Testamento, vendo a respeito da vida eterna. Esse é o assunto que paramos antes do intervalo. E agora continuaremos a respeito do aspecto futuro da vida eterna. Então, eu destaquei para vocês que vida eterna tem implicações presentes, acho que isso ficou bem claro, mas também é óbvio que tem as suas implicações futuras, né? As suas implicações eternas aí. Então, sendo assim, a vida eterna é qualidade e duração. Tempo e qualidade, né? Ter uma vida que não acaba jamais é o grande anseio. Esse é um dos grandes anseios da humanidade. Esse é o objetivo, né? Que o ser humano sempre busca, né? Buscou e continua buscando. E Cristo tem essa vida eterna aí para nós. Essa vida que não apenas começa agora, com a qualidade de desfrutar da sua presença, mas também numa vida que se estenderá por toda a eternidade. Como, por exemplo, nós podemos ver lá em João 5:29. Quem lê para mim? João 5:29. Posso ler aqui, Rafa? Pode, pastora. É João 5:29? Isso. Peraí. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso. Pastor, aproveitando ainda, João 11:25 e 26. 11, 25, 26. Isso. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Muito bem. Então, basicamente aqui, é, finalizando o aspecto da vida eterna, com as informações de uma vida vindoura, conforme o próprio Jesus deixa claro no Evangelho de João, falando que em um dado momento aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, ao passo que aqueles que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados, e que ele mesmo é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então, a vida eterna no seu aspecto futuro, no seu aspecto eterno aí. Bom, encerrado esse assunto, vamos para um novo assunto, tá? Lembrando aí que se você quiser comentar algo, fique à vontade. Para falar sobre o Espírito Santo. Então, nós já tivemos uma matéria de teologia sistemática, onde falei de forma um pouco mais exaustiva sobre a pessoa do Espírito Santo, e agora para falar de uma forma situada ali no Novo Testamento, né, do ponto de vista teológico, sobre a pessoa do Espírito Santo, com alguns recortes específicos. Então, uma das diferenças mais marcantes, novamente, entre os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas e João, é o destaque que João, olha lá, sempre lá João, dá ao Espírito Santo. Para apreciar essa diferença, é necessário fazer uma breve pesquisa a respeito do Espírito Santo no Antigo e nos Sinóticos. Então, para compreender melhor o que João quer dizer ao referir-se ao Espírito Santo, vamos ver um pouquinho da atuação do Espírito Santo, ainda que de forma bem breve, no Antigo, nos Sinóticos, para depois culminar em João. Então, olha só. No Espírito Santo, né, o pneuma, a palavra pneuma, que significa espírito, é, não é uma entidade separada, distinta, mas é o próprio poder de Deus, a atividade pessoal na vontade de Deus para alcançar um determinado objetivo. O Espírito de Deus é a fonte de tudo que está vivo, de toda vida física. Então, o Espírito de Deus, no Antigo Testamento,
o Espírito Santo, não se tem aquela compreensão, aquela nitidez que hoje nós temos a respeito da Trindade. Mas o Antigo Testamento nos demonstra o Espírito de Deus como a fonte, como o poder de Deus que dá vida a tudo que existe. É por intermédio do Espírito de Deus que líderes são levantados, que juízes são levantados também, profetas do rei são chamados. É o Espírito, por intermédio do Espírito de Deus, que personagens são ungidos, são consagrados. Então, é o Espírito de Deus quem ocupa muito destaque no Antigo Testamento, né? Sendo e sempre apontando o Espírito ou vinculando o Espírito de Deus ao próprio Deus, uma vez que não se tem clareza que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Já nos sinóticos, então, nós encontramos o Espírito de Deus também atuando de forma poderosa em determinados eventos, como, por exemplo, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas atribuem o nascimento de Jesus ao poder do Espírito Santo de Deus. Então, nós encontramos nessas passagens que têm as suas referências em cada um desses evangelhos, né? Mateus 1,18, Lucas 1,35, que vão falar que o Espírito Santo de Deus veio sobre Maria e o poder do Altíssimo a cobriu, e desta forma o ente que haveria de nascer em Maria seria chamado de Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Então, os evangelhos sinóticos destacam aqui o Espírito de Deus, logo nesse início aqui, como uma atuação poderosa, e de fato o é. Os evangelhos sinóticos também relatam que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto por um período de 40 dias, na qual o Espírito Santo sustentou ali Jesus durante aquele período. Também demonstra que o Espírito de Deus é esse poder que está atuando plenamente na vida de Jesus, conforme nós podemos ver em Mateus 12, 28. Quem lê para mim Mateus 12, 28? Mateus 12, 28, Rafa? Isso, pastora. Deixa eu achar aqui o 28. 28. Se porém, Mateus 12, 28, isso mesmo. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Isso, pastora. Então, olha só, o Espírito de Deus, que por intermédio da qual Jesus expulsava os demônios. E este mesmo Espírito, então, era chegado aos discípulos, né, aos apóstolos ali, demonstrando ali e fazendo conhecer o reino de Deus. Então, algumas passagens dos sinóticos vão demonstrar exatamente isso daí, que Jesus é capacitado, ou que Jesus possui o Espírito de Deus como o próprio poder de Deus. Então, o Espírito de Deus vem sobre. O Espírito de Deus é o responsável pelo nascimento dele, né, atuando em Maria. No seu batismo, observa o Espírito de Deus, o Espírito Santo descendo sobre Jesus na figura de uma pomba. É pelo Espírito de Deus que Jesus expulsa demônios. Outras passagens diz que os discípulos não deveriam se preocupar com aquilo que eles deveriam dizer, porque é o Espírito Santo quem os ensinaria a respeito daquilo que eles deveriam dizer. Jesus diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, em Lucas 4, e o Espírito que o ungiu para pregar boas novas aos pobres, o enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, bem como libertar os oprimidos. Então, de forma bem sintética e resumida, os evangelhos sinóticos concordam que Jesus foi dotado ou capacitado pelo Espírito Santo
a fim de cumprir a sua missão messiânica, o seu objetivo. E essa missão incluía uma doação geral do Espírito e que seus discípulos também seriam capacitados pelo mesmo Espírito. Então, os sinóticos são bem claros em trabalhar esse ponto. Jesus é capacitado pelo Espírito Santo para atuar de forma poderosa. O Espírito Santo em João é, é um tanto quanto diferente, porém não contraditório, pois o evangelista João relata da mesma forma que nos sinóticos a descida do Espírito Santo sobre Jesus, nessa passagem, quem ele pode ler aqui para mim? João 1, de 32 a 34. João, 1, 32 a 34. peraí, Rafa, Tá. 31 a 34. 32. 32 a 34. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Muito bem. Então, João trabalha o mesmo evento que é apresentado lá nos demais evangelhos, mas colocando uma ênfase diferente, pois isto para João é um sinal. Jesus tem o Espírito Santo e ele quem batiza com o Espírito, e ele testifica então que de fato Jesus é o Filho de Deus. Então, João assume o pensamento que Jesus desenvolve o seu ministério, né, que ele é assim, realiza a sua missão no poder do Espírito, que após a sua ressurreição, Jesus envia o Espírito Santo para que, da mesma forma, os discípulos sejam equipados e capacitados por este mesmo poder. É assim as palavras que estão registradas no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22, que diz, em João 20, 21 e 22, novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Então, Jesus enviou aos discípulos o mesmo Espírito que esteve sobre ele por ocasião do seu batismo e que esteve capacitando a Cristo durante toda a realização do seu ministério. E agora Jesus estaria enviando os seus discípulos com essa mesma capacitação, para que eles dessa forma representam, para que dessa mesma forma eles possam cumprir os seus objetivos. Agora, além disso, a ênfase que se destaca aqui em João é que a presença do Espírito Santo, segundo o Evangelho de João, que principalmente diferencia a nova aliança da antiga aliança. Então, se nós estamos hoje numa aliança diferente, num tempo diferente, onde nós desfrutamos de uma realidade além da realidade vivida pelos que viveram no Antigo Testamento, isso se dá por intermédio do Espírito Santo. Olha só, João 7, 38 e 39. Quem lê para mim? João 7, de 38 a 39. Pode ler? Pode João sim. 7, 38 a 39. Quem crê Isso. em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda
Jesus não ter sido glorificado. Muito bem. Então, Jesus afirma a respeito da pessoa do Espírito Santo. E ele é aquele que, de alguma forma, continuará o ministério de Cristo estando com os discípulos. Então, quando Cristo é glorificado e ele envia o Espírito Santo não apenas capacita os discípulos, mas também continua o ministério de Jesus. Jesus declara ser a fonte de água viva, né? Em João 4,14, ao falar para a samaritana, Jesus diz que a água que ele lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar a vida eterna. No entanto, Jesus voltou para o Pai e os homens já não poderiam mais desfrutar fisicamente da sua presença. E no lugar da presença física de Jesus, o Espírito Santo foi dado, né? Reconhecendo assim que o Espírito Santo, estando em nossas vidas, então nos faz beber desta fonte de água viva. Jesus diz em João 14,17 que o Espírito da verdade habitaria em nós e estaria em nós. Então, no Antigo Testamento, eu mostrei aqui para vocês que o Espírito Santo atuou de algumas formas sobre a vida das pessoas e não dentro da vida deles. E isso também foi trabalhado com vocês na matéria de teologia sistemática, né? Demonstrando que o Antigo Testamento aponta para o Espírito Santo estando por sobre eles e não dentro deles. Uma vez que Jesus foi cheio do Espírito Santo, e isso apontou para uma nova realidade, Jesus garante para eles que esta realidade que esteve presente em sua vida seria também uma realidade a ser concretizada na vida deles e de todos aqueles que assim criam, cumprindo as palavras do próprio Antigo Testamento, como, por exemplo, a famosa profecia de Joel, que diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os povos, onde os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Então, Jesus, a partir dessa realidade, declara que todo aquele que não nascer de novo, não nascer do Espírito, não tiver uma realidade vinda do próprio Espírito de Deus, não pode ver o reino de Deus. Então, ter a presença do Espírito é participar do reino de Deus. Ter a presença do Espírito é nascer do alto, é estar em conexão com Deus, é desfrutar da vida que flui de Deus. Somente nesta realidade é que nós podemos desfrutar de uma vida plena, de uma vida em Cristo, né? De uma vida capacitada e cheia do Espírito Santo. Então, João, João apresenta não apenas um poder capacitador, mas João apresenta principalmente um divisor de águas. João apresenta principalmente uma realidade onde o Espírito Santo deseja habitar em cada um de nós. O Espírito Santo vem da parte de Deus, vem do alto para inaugurar uma nova era, em contraste à antiga era da lei. Agora, ao falar sobre o Espírito Santo, o Evangelho de João utiliza um termo que é bem conhecido, né? Diga-se de passagem, no grego, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é a expressão paracleto, que está principalmente registrada nos capítulos de número 14 a 16 do Evangelho de João. Então, o termo paracleto é utilizado, né, uma palavra do grego, utilizado para referir-se à pessoa do Espírito Santo. Existem algumas discussões sobre o que de fato existe, do que de fato significa essa expressão, né?
o que ela representa. Fato é que ela pode ser traduzida ou pode ser aqui sim expressa como um confortador, como um consolador, né? É dessa forma aí que algumas traduções vão nos apresentar, ou também como um conselheiro. Algumas pessoas dizem como aquele que caminha ao lado, né? Aquele que está ao nosso lado. Dessa forma aí que é trabalhada a expressão paracleto, que representa também um pouco da característica do Espírito Santo. Outros estudos também apontam que paracleto significa também outro de forma da mesma espécie. Então, Jesus, ao enviar o Espírito, e isso está registrado no Evangelho de João, não enviou alguém diferente, mas alguém com a mesma essência, com o mesmo conteúdo, para dar continuidade ao seu ministério, para assumir o seu lugar e continuar com seus discípulos. E esse fato fica evidente na similaridade de linguagem usada com relação tanto ao Espírito quanto a Jesus, pois o Paracleto, ou o Espírito, veio ao mundo da mesma forma que Jesus também veio, e veio da parte do Pai, da mesma forma que Jesus veio da parte do Pai. Então, Jesus refere-se ao Espírito Santo, deixando bem claro que ele pertence à mesma substância ou à mesma essência que Jesus. Olha só, João 5,43. Quem lê aqui para mim? João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Isso, então, Jesus vem em nome do Pai e, da mesma forma, envia em nome do Pai o Paracleto. Em João 14,16, Jesus diz: Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. Então, o Pai dará o Paracleto, o Pai dará o Espírito Santo, da mesma forma que o Pai deu o Filho, da mesma forma que Deus amou o mundo de tal maneira, né? João 3,16, que enviou o seu Filho Jesus, enviou também o Espírito Santo para estar com cada um de nós, sendo o Espírito da verdade, sendo o Espírito da justiça, sendo o próprio Espírito Santo de Deus para estar com os discípulos e conosco, não apenas por um curto período de tempo, mas para estar conosco durante todo o tempo que nós existirmos, né? Durante toda a eternidade. Agora, essa missão do Espírito Santo, que por sua vez é dada em relação aos seus discípulos, acontece da seguinte maneira: o Espírito Santo veio, né, na época em que nós já estamos vivendo, para habitar nos seus discípulos, sendo, mais uma vez, contrastado a sua atuação no Antigo Testamento, onde havia uma atuação exterior e agora uma atuação interior. No entanto, é claro que sob a nova aliança, a obra do Espírito envolveria uma nova ação interior, que faria no coração dos redimidos, que será muito além de qualquer coisa já experimentada. Este novo aspecto, produzido pelo Espírito Santo, é muito mais notável, que nos capacita agora para uma realidade muito além e muito diferente. Então, se no Antigo Testamento nós encontramos o Espírito de Deus atuando de forma específica sobre personagens muito específicas, e até mesmo em personagens que não têm assim o seu caráter tão bem aprovado assim, mas que Deus usou por determinados motivos, nós encontramos aqui uma realidade um pouco diferente. Então, olha só, vamos só a título de entender melhor. Lá no Antigo Testamento, eu vou ler alguns textos aqui com vocês, tá? O texto de Juízes, principalmente, fala assim: que Juízes 6:34. Eu leio essa passagem aqui com vocês. Juízes
6:34. Diz assim, que o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou as abiesritas para segui-lo. Juízes 6:34. Então, o Espírito de Deus atuando e operando na vida de Gideão. Temos da mesma forma, Juízes 11:29. O Espírito de Deus atuando na vida de Jefité, no versículo que diz: o Espírito do Senhor se apossou de Jefité, que atravessou Gileade e Manassés, passando por Mispa e avançou contra os amonitas, e tantas outras passagens, né? Êxodo 31, por exemplo, 2-4, que diz: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Então, nós temos aqui o Espírito usando pessoas específicas, vindo de forma exterior para propósitos específicos, para propósitos oficiais. Mas nós temos uma informação muito importante aqui, dentro dessa realidade do Antigo Testamento. Se o Espírito de Deus vinha sobre eles de uma forma pontual para usá-los para propósitos específicos, da mesma forma, nós temos que o Espírito se apartava deles quando acontecia algo que, por algum motivo, eles deixavam de agradar a Deus. Olha só, 1 Samuel 16:14. Quem lê aqui para mim? Quem que lê para mim? 1 Samuel 16:14. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da Primeira, carroça. Não é primeira, esse, não, né? não, Cris, é 1 Samuel 16:14. Ah, entendi 6. Ah, não, tranquilo. 16:14. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Isso. Cris, lê para mim também, por gentileza, Juízes 16:20. Então ela chamou Sansão, os filisteus, e esses atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Isso, obrigado, Cris. Então, o que eu quero trabalhar aqui com vocês, para a gente entender a abrangência de João com relação à pessoa do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus usava a vida de algumas pessoas, né? Ele vinha sobre algumas pessoas para que, de forma específica, fossem instrumentos ali para um determinado objetivo, conforme eu destaquei aqui para vocês. Mas, quando essas pessoas se afastavam de Deus, o Espírito se retirava deles. Então a gente vê isso claro aqui nessa passagem de 1 Samuel 16, né, que fala que o Espírito de Deus se retirou de Saul e um espírito maligno o atormentava. E na passagem de Juízes, que fala que da mesma forma o Espírito de Deus fez o que com Sansão? O Espírito de Deus se afastou ou se retirou de Sansão. Então esse pensamento é exatamente o pensamento que os judeus tinham, não só no Antigo, mas como na época de Jesus também, porque essa é a realidade que eles tinham até então. Então, eles entendiam que, de alguma forma, o Espírito poderia se afastar, se retirar deles. E não é de se admirar, agora com essa bagagem, com esse conteúdo, que Davi faz a famosa oração de Salmo 51:11. Quem lê para mim Salmo 51:11, por gentileza?
Quem que pode ler? Salmo 51:11. Isso. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Exatamente. Então, peraí que eu acho que eu apertei algum botão aqui que saiu meu vídeo. Peraí. Voltei. Deixa eu só projetar aqui. Peraí. Aí, voltei. Vamos lá. Então, nesse texto aqui que o Sérgio leu, Davi fica desesperado, não é? Porque ele sabia dos antecessores, Saul e Sansão, que por algum motivo o espírito se afastou, foi retirado deles. E Davi, no contexto aqui, né, do adultério com Batseba e da morte de Urias, ele faz uma oração diante de Deus, sendo extremamente sincero ao Senhor. Falou assim, Senhor, é como se ele dissesse assim, né? E de fato, né, nos demais versículos do Salmo, apontam exatamente para essa realidade. Eu pequei contra ti, de fato. Eu violei a tua lei, eu violei os teus mandamentos, eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito. E eu sei que, por ter agido dessa forma, o teu espírito pode se retirar de mim, mas, Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque isso para ele era o mais importante. Ele não estava preocupado em ser exposto pelo seu erro, e ele foi, né? Ele não estava tão preocupado com as consequências advindas do seu erro, e de fato sofreu muitas dessas consequências, mas ele estava preocupado principalmente com a retirada do Espírito Santo dele, ainda que de forma exterior, ainda que de forma que não é a realidade que nós temos hoje. Então, quando Jesus conhecendo esse contexto, sabendo do pensamento, né, da mentalidade dos judeus nessa época, traz uma informação que os acalma, que os tranquiliza. Olha só, aí agora, de base dessa informação, vamos ler o texto de João 14, 16 e 17. Quem lê para mim, por gentileza? João, João 14, 16 e 17. e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Olha só, Cris, enquanto eu falo desse texto, deixa aberto aí, por gentileza, João 16, 14. Não, João 15, 26 primeiro e depois 16, 14. Tá? Então, 15 e 26. Então, olha só a informação de Jesus. O Espírito estará em vós para sempre. Isso daqui muda a realidade deles. Então, se no Antigo Testamento o Espírito estava por sobre e poderia ser retirado em determinada circunstância, agora o Espírito estaria neles para sempre. Esse Espírito que o mundo não pode receber. Então, isso é uma informação que realmente chocava o entendimento deles. É um novo poder, uma nova realidade, é o próprio Deus habitando em nós. E não apenas habitando nos oficiais, nos líderes, nos profetas, nos reis, e seja lá o quem for, mas habitando em todos aqueles que creem em Jesus. E o Espírito Santo agora testemunhará a respeito de Jesus. No texto que a Cris vai ler, de João 15, 26. Cris, por gentileza. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Isso. Testemunhará a respeito de Jesus e o glorificará, conforme texto de João 16, 14. Cris, por gentileza. 16, 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Isso. Então, o Espírito que habita em nós agora nos testificará a respeito de Cristo e
também o glorificará. Ele é o Espírito da verdade. Ele dá o testemunho da verdade e da vida. Ele nos leva a uma revelação mais ampla da verdade e nos guiará sempre à vontade de Deus. Então, Jesus passa essa informação sabendo que, assim que ele subisse ao Pai, ele enviaria o Paracleto, enviaria o poder de Deus. E não é de surpreender, a partir dessa realidade, ou a partir dessas informações, que Jesus diz que, a partir do momento que nós estamos com o Espírito de Deus, nós seríamos capazes de fazer coisas mais grandiosas para Deus, a partir do momento que o Espírito Santo habitasse dentro de cada um de nós, representando aqui a infusão de um novo poder, de uma nova realidade que nós passamos então a viver. Então, João destaca muito a respeito desse assunto aqui. O Espírito Santo de Deus inaugura uma nova era, em contraste à antiga aliança. O Espírito Santo não é aquele mais que está atuando sobre, mas é aquele que está atuando dentro de nós, nos capacitando a viver uma vida próxima de Deus, dando continuidade ao ministério de Cristo. Muito bem. Até aqui, pessoal, tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá de boa? Querem falar algo? Tá Suave? tranquilo, Rafa. Tá Então, suave. tá suave? Então tá bom. Se na primeira parte era culto, agora virou congresso. Vira congresso, Carlinhos? Daqui a pouco a gente dá uns glória aí, então. Bom, eu vou parar por aqui hoje. O assunto da nossa aula era até aqui. Semana que vem, dia 7, certo? 7 de março. Eu dou continuidade aqui no decorrer aqui da nossa aula, tá? Para falar a respeito do dualismo joanino e outras questões mais. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês, obrigado aí pela companhia. Desejo a todos vocês uma ótima semana, dias em paz, dias de bênção, dias cheios do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. O culto foi muito bom. Amém, Cris. Desfrutando aí Foi da benção vida pura. eterna. Amém, Jana. Maneira. Foi pai a aula hoje. Foi fogo puro, né? Foi. Então tá bom. Pessoal, Deus abençoe. Nos encontramos em termos de aula na próxima semana, na próxima terça-feira, tá bom? Fiquem na paz. Amém. Amém. Top. Boa noite a todos. Boa noite.